Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui novamente para continuarmos a nossa análise do capítulo 2, como você pode ver. Sexta cena, versos de 1 a 13, do livro de Tiago. Eu, ABCI Luiz, criador do método de interpretação seletiva, estou aqui para passar esse conteúdo para você e, ao mesmo tempo, tentar te ajudar aí a ter um método de interpretação que é lógico, que tem 3 etapas fáceis de aprender, que pode ser aprendido e que, se bem aplicado, dá excelentes resultados. Sem mais delongas, né? Nós já estamos aqui com o texto. E lembrando, eu estou gravando agora da minha casa, né? Eu estou de licença. E aí as condições são mínimas. Fizemos na primeira fase o exercício de seleção, vocês lembram, né? Tá aqui. Descobrimos todos os personagens do texto. Agora vamos pegar essa descoberta nossa e vamos para o exercício de classificação. O exercício de classificação é aquele momento em que a gente pega todos os personagens do texto e junta cada um ao seu igual, formando um ranking de primeiro, segundo e terceiro lugar. O que a gente quer aqui? A gente quer descobrir quais são os personagens que aparecem mais. Ou seja, de quem o texto está falando. Para que o texto foi escrito? Para quê? Ele foi escrito para dizer o quê? De quem? É isso que nós vamos fazer agora. Descobrir de quem, para que o texto foi escrito. E aí a gente faz o exercício de classificação, que a gente vai classificando, né, os personagens. Então vamos lá, vamos começar o nosso exercício de classificação. Meus irmãos. Meus é um pronome possessivo, é uma referência ao escritor, no caso. Irmãos é a igreja para quem são as pessoas para quem ele escreve, ele chama de irmãos. Então, é outro personagem. Fé é outro personagem. Olha só, Nosso Senhor. Nosso é um personagem que vale tanto para o meus, que é o escritor, quanto vale para os irmãos. Por quê? Porque é uma referência aos dois grupos, certo? Então vamos lá. Senhor, Jesus, Cristo, Senhor. Então essas 4 palavras se referem à mesma pessoa, Jesus. Então vai ficar aqui. Glória, glória vem para cá. Em acepção, acepção, pessoas. Pessoas podem ser qualquer pessoa, né? Ou as pessoas do mundo. Vossa sinagoga, vossa, ó. Vossa é diferente de nossa. Vossa, ele está se referindo a eles. Então, não, ele não está junto. Nosso, ele está junto. Vosso, vossa, eles, ele não está junto. Então vai para os irmãos. Sinagoga, algum homem. Pode ser, esse algum homem é qualquer homem. Anéis, ouro, dedos. Dedos, apesar de se referir ao homem, fica separado mesmo, tá? Porque é o dedo da mão. Trajos. Entrar também algum pobre. Então, o pobre já é um outro homem. Deferência. O que é uma referência a algum homem é o rico, né? Trajos já apareceu, vem para cá. Le, tu, ti é uma referência a esse homem. Por que eu sei disso? Porque eu li o texto. No exercício, na metodologia, a gente acaba tendo muito contato com o texto, porque a gente escolhe o texto, a gente lê o texto para escolher o texto. Depois, para fazer o exercício de seleção, a gente lê o texto novamente. E agora, apesar de não estar lendo o texto, eu estou com ele na mente, porque já tive contato com ele. Então eu sei que
O lhe, tu e ti é uma referência ao homem rico. Então, vai para lá, soma-se a ele. Aí, preferência, lugar de honra. E se disser ao pobre, tu, ti, ó, esse é o homem pobre. Estrado dos meus. Meus quem? É a igreja. É o pessoal da igreja. É os irmãos. Pés. Vem pra cá. Pronto, agora vai ficar um pouco mais difícil para ver. Eu vou continuar aqui. Deixa eu fazer assim para ver se vai melhorar. Não vai melhorar, mas vamos seguir assim para ver se fica melhor para vocês verem. Distinção. Vós vos tornaste juízes. Vós quem? O pessoal aqui, ó. Juízes. Pensamentos. Meus irmãos. Meus é o escritor. Irmãos é a igreja, é aquele grupo para quem ele escreve. Deus. Ó, não tá dando para ver, né? Acho melhor eu deixar assim e vir aqui. Isso. Deus, os que mundo pobres, ricos. Agora, quando eu tenho alguma dificuldade de identificar o personagem, por exemplo, os que Deus, não foi Deus que fez os que no mundo são pobres, eu acho que esse os que aqui são os pobres. Eu vou dar uma olhada, eu prefiro abrir a Bíblia e dar uma olhada. Então o que, que eu vou fazer? Vou pegar minha Bíblia aqui e vou olhar. É, não fizesse, tornasse juízes, amados de perverso. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino. Maravilha. Muito bem. Então, Deus, os que no mundo são pobres, então são os pobres. Mundo fica separado, pobres. Não, há uma questão aqui. Esse os que aqui os pobres em geral. Aqui está falando de um pobre específico. Os que são pobres, ricos. Aqui também está falando de ricos para serem ricos. Os ricos aqui na verdade são os pobres. Fé. A gente já tem a fé aqui para cima. Eu vou pegar ela e vou trazer para o lugar dela. Está aqui. Herdeiros. Quem são os herdeiros? Aqueles pobres que Deus tornou ricos do reino. Ele é Deus. Aos que. Esse ozinho aqui é Deus. Aos que eu preciso dar uma olhadinha. Eu vou abrir a Bíblia aqui e vou dar uma olhadinha. Ah, tá.
Esse aos que é aos que amam a Deus. É um grupo de pessoas que amam a Deus. Eu vou colocar isso aqui lá, esses que Deus escolheu, né? Ele escolheu aos que amam a Deus. E vou colocar isso aqui também lá na igreja. Por quê? Porque a igreja, teoricamente, ama a Deus, né? Aos que amam a Deus. A igreja deveria ser esse grupo dos que amam a Deus. Maravilha. Terminamos. Vamos para o seguinte. Vós outros é a igreja. Tem que trazer para cá. Vós outros. Pobre. Vou dar uma olhada na Bíblia. Sempre bom ter a Bíblia por perto, né? Verso 6. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos, tá? Ricos ele já falou aqui, né? Onde está? Não, aqui em cima é algum homem rico. E aqui são os ricos. Então eu vou deixar que vos oprimem. Isso aqui é a igreja. Eles vos levam aos tribunais. Pronto, isso aqui é a igreja, eu vou levar lá para cima. Eles é uma referência aos ricos, né? Pronto. Aos tribunais. Eles. O 7. Vou ter que dar uma olhadinha no 7. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Muito bem, muito bem. Não são eles. Eles quem? Os ricos. Os ricos também. O bom nome que sobre vós quem? Sobre a igreja. Isso aqui vai lá para a igreja. Vem para cá. Isso. Vós, a lei e a escritura, eu vou deixar a mesma coisa. Teu próximo é o vós como a ti. Vem para cá. Então, vós, teu e ti é uma referência à igreja. Vamos procurar mais e aí a gente leva. Acepção. A gente já tem a palavra acepção aqui para cima. Então, vamos levar, porque essa só aparece poucas vezes. Pronto. Pessoas. Pecado. Pessoas aparece outra vez aí para cima. Tá aqui. Pecado. A lei. A lei aparece aqui, vem para cá. Transgressores. Pecado da lei não são transgressores. Deixa eu dar uma olhada no 9 para ver quem é esse 9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Se todavia fazeis acepção de pessoas, são transgressores. Então é a igreja, tá?
A igreja, que é o transgressor. Isso aqui é a igreja. Eu vou botar aqui. Qualquer quebra toda a lei. Mais uma vez, eu quero deixar. Eu vou abrir aqui a Bíblia, para eu não ficar abrindo no computador. Eu vou deixar ela aberta aqui. Tiago 2, verso 10. Ela está aqui do meu lado. A minha Biblinha está aqui comigo. Querida. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, qualquer aqui é qualquer pessoa. Esse qualquer pode ser qualquer pessoa, mas também é a igreja. Ele está falando para a igreja. Então, eu vou deixar isso aqui para a igreja. Qualquer tropeça em toda a lei está aqui, um só ponto, é culpado. Quem que é o culpado? É o transgressor de todos o quê? Todos os pontos. Aquele que transgredir a lei, verso 11, porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Quem é que disse isso? Deus. Aquele que disse não matarás é Deus. Então vou levar lá para Deus. Cadê? Aí, isso aqui. Aquele que disse não matarás, também disse não matarás. Ora, não adulterarás, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Quem mata é transgressor da lei. Transgressor aqui pode ser qualquer um. A lei vem para cá. Maneira, aqueles. Lei vem para cá. Liberdade. Juízo. Misericórdia. Aquele misericórdia. Então vamos lá, vamos pro 12 para me ver quem que é aqueles. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Falai como aqueles que hão de ser julgados por quem é que deve ser julgado pela lei da liberdade? Os cristãos. Então, eles devem falar como cristãos. Não sei se eu junto isso aqui aos cristãos, eu vou deixar separado, tá? E vamos pro 13 para me dar uma olhada. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Aquele que não usou de misericórdia pode ser qualquer um. Misericórdia fica com misericórdia. E juízo fica com juízo. Muito bem. Agora eu vou levar os irmãos aqui lá para onde eles têm que ficar. Pronto. Terminamos. Terminamos entre aspas. Agora eu preciso dar aquela organizada, né? A gente trouxe meio sem estar organizado. Então vamos lá. O escritor aparece 3 vezes. É igual a 3. A igreja aparece 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. A igreja aparece 19 vezes. E a gente vai organizando.
qualquer culpado. 19 vezes. Pronto. A fé. A fé 2 vezes. O Senhor Jesus 4 vezes. 4 vezes. Glória. Uma vez. Bom, eu vou dar uma pausazinha rápida e vou terminar essa. Vou organizar isso aqui e a gente volta quando tiver organizado. Muito bem, tudo organizado agora, nós terminamos aqui, ó. Terminamos de separar todos eles. Quantas vezes cada um deles aparece. E agora a gente só precisa colocar numa ordem decrescente, do primeiro para o último. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos colocar aqui, ó, personagens principais, primeiro, segundo e terceiro. Trouxe todos eles para cá. Vou puxar esse para cá. Vou puxar esse para cá. Vou puxar para cá. Vamos lá. O maior é o 19, é a igreja. A igreja fica aqui. O Senhor tem mais do que os irmãos, vem para cá. Algum rico tem mais do que o Senhor, vem para cá. Algum pobre tem mais do que o Senhor, vem para cá. Deus tem mais do que do que o escritor, vem para cá. Os pobres vêm para cá. Os ricos vêm para cá. A lei vem para cá. Misericórdia vem para cá. Creio que a gente já colocou tudo em ordem. Olha só, o que eu fiz aqui? Eu deixei numa ordem decrescente, do maior para o menor. Então, ó, primeiro, quem aparece mais é os irmãos, é a igreja, 19 vezes. Depois, a lei, 7 vezes. A Bíblia, 7 vezes. Depois, algum homem rico, 6 vezes. E algum pobre, 6 vezes. Então, pode até falar dos dois ao mesmo tempo, né? Que eles aparecem ao mesmo tanto ou separadamente. Jesus aparece em quinto lugar. Deus em sexto, junto, né, também. Então, na verdade, a gente tem aqui primeiro, segundo, terceiro e quarto. Deus e Jesus aparecem em quarto. E os pobres, né, aparecem juntos. E os ricos aparecem juntos. Então, a gente costuma falar do primeiro, segundo e o terceiro lugar. Normalmente a gente faz isso. Poderia até se estender ao quarto, porque aí a gente poderia falar de Jesus, a gente poderia falar de Deus, mas geralmente eu fico com o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Tá aí, terminamos, agora nós podemos apagar, né? Nós já fizemos, chegamos até aqui.
Vamos apagar. Eu vou apagar do 3 para baixo. Vou dar só vamos só dar uma olhada para vocês entenderem. Olha, irmãos aparece 19 vezes, é a igreja. Então esse texto foi escrito para falar alguma coisa para a igreja ou da igreja. E segundo, foi escrito para falar da igreja a respeito das escrituras. Há algo nas escrituras importante para a igreja saber. Terceiro, a respeito, foi escrito para falar à igreja algo que a escritura trata dos ricos e dos pobres. Alguma coisa entre esse grupo aí a gente precisa estar ligado. E que tem interesse o Senhor Jesus Cristo e Deus. Eles, os dois têm interesse nessa história aqui, porque é na sequência. Então, quando eu crio o assunto geral da passagem, eu pego o personagem que mais apareceu, o segundo e o terceiro. Então, agora se você olhar para baixo, você vai perceber que o resto dos personagens não aparece nada. Eles são figurantes aqui na passagem. Olha, 3 vezes, 2 vezes, acepção 2 vezes, pessoas 2 vezes, os trajes, as roupas. A mesma importância dada à fé é dada aos trajes do homem rico, as roupas, as vestes do homem rico, certo? E a palavra maneira e as pessoas. Então, eu não posso achar que eu preciso falar sobre a acepção de pessoas nesse texto, porque o texto traz acepção e a acepção é um elemento forte nesse texto. Não, quando eu estiver falando dos personagens, eu provavelmente vou me referir a essa acepção de pessoas. Mas a acepção de pessoas não é o elemento central aqui no texto. O elemento central é a igreja. Trate com a igreja. Depois mostre para essa igreja que existe uma lei, uma escritura que essa igreja precisa observar. Mostre que ela precisa observar a respeito de ricos e pobres. Ela tem um preceito a ser observado aí, certo? Então o resto, ouro, anéis, dedos, nada disso importa para nós. A gente vai apagar. Por quê? Porque não são os personagens principais. Aqui agora eu vou ranquear. Ficou 1, 2, 3. Esse aqui ficou empatado, né? Tá aí, Senhor Jesus. Eu vou ficar até o terceiro, que é sempre o que a gente faz. Vou deixar o quarto porque o terceiro e o quarto estão muito intimamente ligados. Então, o texto foi escrito para falar à igreja que a lei trata sobre como tratar ricos e ou ricos e ou pobres. Pronto. Agora isso aqui eu deixei aqui só para a gente ter e a lei agora eu vou pegar isso daqui, trazer para cá, esse trazer para cá e esse trazer para cá. Agora posso apagar isso aqui. Então o texto foi escrito para falar à igreja que a lei trata sobre como tratar ricos e ou pobres. Então, a lei ensina como lidar com isso, ou como não lidar com eles. A gente aprende como deve se comportar em relação a essas pessoas no que diz respeito
acepção de pessoas. Terminamos. Então, nós terminamos agora o exercício de classificação, classificamos o texto, descobrimos exatamente de quem o texto fala. De quem? Da igreja. Da igreja, da Bíblia, dos ricos e dos pobres. Agora nós vamos para a próxima etapa, que é descobrir o que o texto fala sobre ele. Então nós descobrimos de quem é que o texto está falando, agora vamos descobrir o que o texto fala sobre eles. Como? Fazendo o próximo exercício, que é o exercício de descoberta das verdades iniciais. E concomitantemente eu descobrindo a verdade, eu já aplico a minha própria vida, a vida da igreja, daqueles para quem eu quero ensinar também. Certo? Terminamos então, ficamos por aqui. Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo exercício.